Turma do Propósito, e aí, meu irmão, que alegria poder estar com você aqui. Mais um dia, nós estamos aí juntos nesse propósito maravilhoso. Hoje, Deuteronômio, capítulo número 32. Lembrando, irmãos, que nós estamos chegando ao final do livro de Deuteronômio. Hoje, capítulo 32, amanhã 33, sexta-feira 34, onde nós teremos a nossa live. Nossa live vai começar aí, faltando 15 minutos para as 19 horas. Vamos ter o sorteio da Bíblia para quem está aí no nosso grupo. Você que faz parte do nosso grupo, você já está concorrendo ao sorteio dessa Bíblia estilizada. E quem estiver ao vivo na live vai concorrer a uma ou mais Bíblias. Vai depender aí do número de pessoas da nossa live. Não deixe de participar. Então, lá no nosso grupo, faltando 15 minutos para o início da nossa live, nós vamos colocar lá o link para que você possa participar. Nós vamos estar interagindo, conversando sobre o livro de Deuteronômio. Você teve alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Anote e lá você vai poder fazer, você vai poder também falar um pouquinho aí, comentar lá para nós, dizendo como está sendo a sua experiência de participar do Grupo Propósito. Vamos juntos, meu querido irmão, se você quiser deixar lá alguma sugestão, vamos juntos para a gente poder melhorar e fazer o nome de Deus conhecido. É um grande privilégio para mim estar nessa caminhada aí com você. Espero que você ganhe essa Bíblia. Essa Bíblia vai servir de recordação para esse tempo precioso que nós estamos passando, essa jornada aí que estamos enfrentando juntos, meditando na palavra de Deus. Então vamos lá, sem demora, para o capítulo 32. Como eu falei ontem, irmãos, eu vou voltar um pouquinho lá no versículo 14 do capítulo 31, porque a partir do versículo 14 vai começar a falar sobre esse tema aqui do capítulo 32. Eu acredito que quem fez essa divisão fez para que o capítulo 32 não ficasse muito extenso. Mas lá no capítulo 32, 31, a partir do versículo 14, Deus vai dizer o seguinte para Moisés: Moisés, você vai morrer. Então pega Josué e vai até a tenda do encontro, porque eu quero falar com vocês. Então eles vão lá para a tenda do encontro, a nuvem desce ali. Novamente o Senhor diz para Moisés: Moisés, você vai morrer. E quando você morrer, Moisés, o povo vai perder o temor, porque é assim que acontece, né? Você pode perceber como um filho se comporta na frente dos seus pais e como ele se comporta longe dos seus pais. Muitas vezes perto do pai é um anjinho e longe do pai ninguém segura, né? Apesar que nos dias de hoje nós estamos vivendo uma inversão muito grande. Às vezes o menino se comporta longe dos pais, é só o pai chegar que fica terrível. Mas entenda uma coisa, em situações normais é assim. Diante de uma autoridade nós sabemos nos portar. E Moisés era uma autoridade, seria tirada. E ali o Senhor disse para Moisés: ó Moisés, vão tirar, você vai morrer. E esse povo vai se levantar, vai se prostituir, vai após outros deuses, vai me causar a ira, e eles sofrerão o meu castigo, e eles vão dizer: olha, o Senhor não está no nosso meio, e é verdade, porque eu vou esconder deles o meu rosto. Então o Senhor dá uma ordem a Moisés, dizendo o seguinte: olha, lá no versículo 19 ele fala: compõe um cântico, Moisés, escreva um cântico, e esse cântico vai servir de testemunha no lado dos filhos deles sobre o que eu estou fazendo agora. Porque o Senhor diz assim, olha, versículo número 20, quando eu tiver introduzido esse povo na terra, que mana leite e mel, que eu prometi dar, quando eles engordarem, quando eles não tiverem mais nenhum problema, eles se voltarão contra mim. Porque hoje, versículo de número 21, ele diz assim: porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que eu leve para a terra que sob o juramento prometi. Meu querido irmão, tem muita gente que acha que vai enganar Deus. Deixa eu dizer para você, Deus não conhece só os seus passos, Deus conhece os seus propósitos, Deus conhece os seus caminhos, Deus conhece a motivação do seu coração, meu irmão. Não dá para você fingir. Alguém diz assim: olha, eu vou servir a Deus, mas na verdade, mesmo porque eu estou querendo é ganhar vantagem, é levar vantagem. Meu irmão, Deus conhece o seu coração. Então, olha só, ele sonda e conhece os nossos corações. Por isso, meu querido irmão, cuidado com o propósito do seu coração. Tinha muita gente aqui que estava pensando assim: eu vou ser bonzinho agora, porque eu estou doido para sair desse deserto, eu vou entrar naquela terra, e eu estou cansado já de ter tantas regras, de ter que obedecer tantas coisas, lá eu vou viver a minha vida. Tem muita gente que acha que ser livre é ficar longe, ser livre significa estar desimpedido de cumprir aí as ordens de Deus. Não, meu querido irmão, nós vamos ver aqui nesse texto que as ordens de Deus, a palavra de Deus para nós não é coisa vã, mas é vida, é vida. Se você quiser viver, você tem que obedecer a palavra de Deus. E aqui o Senhor diz para Moisés: olha, escreva esse cântico. E Moisés naquele mesmo dia escreveu o cântico. E o Senhor ainda disse para Josué: ó, seja forte e corajoso. Aqui, irmãos, isso tudo aconteceu no espaço de um dia ou um pouco mais de um dia, porque Moisés vai escrever esse cântico no mesmo dia, e esse cântico aí vai servir de testemunho. Interessante que, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desse livro, ele acabou de escrever. Então até aqui foi Moisés que escreveu, provavelmente a partir daqui Josué completou o restante do livro de Deuteronômio. Ele deu essa lei aos levitas e pediu que eles guardassem junto à Arca da Aliança, que ficava na tenda do testemunho. Por que é chamada de tenda do testemunho? Porque ali havia, meus queridos irmãos, objetos que eram simbólicos, que testemunhavam a presença de Deus no meio do seu povo, a ação de Deus no meio do seu povo. Era testemunha contra o próprio povo, porque nós temos ali a Arca da Aliança, provando que Deus havia feito uma aliança, que Deus estava no meio do povo. Lembra que a Arca simbolizava a presença de Deus. Dentro da Arca, nesse Deus, nós podemos contar com ele na nossa provisão. Tinha o maná, que representa o sustento no meio do deserto. Tinha o cajado, que floresceu de Arão, que aponta para Cristo. Aponta para que Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra quanto ao seu propósito em relação à eleição. E aqui havia agora a lei. A lei serviria, meu querido irmão, de testemunho para eles. Porque o que Moisés vai cantar é mais ou menos o seguinte, resumindo, o cântico diz: olha, essa palavra tem que chegar a todos, porque Deus é fiel, vocês são infiéis, Deus viu o valor em vocês,
mesmo vocês não tendo valor nenhum, mas vocês se esqueceram do Senhor, foram após outros deuses, Deus vai levantar outras nações, Deus vai julgar essas nações e Deus vai tornar a ter misericórdia de você. Essa é o conteúdo do cântico. Esse é o conteúdo do cântico que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, mas mostrando que eles precisariam da lei para voltar ao seu caminho. Porque a lei, como nós vamos ver no final, é vida para eles. Então, Moisés aqui começa dizendo, ele usa palavras como chuva, orvalho, chuvisco, gotas d'água, dizendo que essa deveria ser a palavra dele, que seria como essas coisas. Por quê? Porque a água, meu irmão, penetra tudo. Então isso deveria ser espalhado pelo povo como água, como neblina, como chuvisco. Todos deveriam saber o conteúdo desse cântico e os ensinamentos aqui dessa lei. Vamos lembrar que no capítulo anterior nós vimos que houve uma ordenança para que de 7 em 7 anos todo esse livro, todos esses livros, toda essa lei fosse lida diante do povo para que eles aprendessem a temer o Senhor. E aqui Moisés diz sobre Deus, fala que ele é rocha fiel. Eis aí a rocha fiel. Os caminhos de Deus são juízos, os seus caminhos são juízos, Deus é fidelidade e nele não há injustiça, ele é justo e reto. E aí, ele exalta aqui a rocha fiel, como ele chama o Senhor. E no versículo 5 até o versículo 6, que é outra estrofe do cântico, ele fala que o povo é infiel. Ele diz, olha, vocês, apesar do Senhor ser fiel a vocês se procederam corruptamente. E ao invés de filhos, vocês se tornaram manchas. Quantos são os pais que criam os filhos com tanto carinho, esperando que os filhos o honrem, e os filhos causam vergonha por causa do seu comportamento? Assim também, irmãos, isso acontece na vida espiritual. Quantas vezes nós desonramos o nome do Senhor com o nosso procedimento? E aqui diz o texto que o Senhor teve por precioso aquele povo que não tinha valor nenhum. Diz aqui o texto que enquanto o Senhor separava os filhos de Adão, o Senhor marcou a possessão das heranças das nações. E lá no versículo de número 9 diz assim, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Olha como o Senhor tem o povo como precioso. Ele diz que eles são a sua porção, a sua herança. É tudo que eles precisam. É tudo que ele precisa, é tudo que ele quer, é o desejo. Aqui é a manifestação de algo precioso. Ele diz que o seu povo é a sua porção e a sua herança. O contrário devia ser verdade também. Para o povo, o Senhor deveria ser a porção e a herança. Mas não é assim que funciona. Nós vemos que o povo é infiel. O Senhor mostrou valor quando esse povo não tinha nenhum valor. Diz o texto aqui que ele encontrou numa terra deserta, numa terra solitária, povoada de uivos. Quando o Senhor chamou Abrão, quem era Abrão? Quem era Sarai? Quem era esse casal de velhos, impotentes, estéreis? O Senhor chamou para ser uma grande nação. O Senhor chamou aquilo que era desprezado. Mesmo sem valor, o Senhor escolheu e guardou como a menina dos olhos. Então o Senhor escolheu, guardou, sustentou como águia, sustenta seus filhotes. Aqui diz, né? A águia joga o filhotinho ali para fora do ninho para ele aprender a voar e vai voando por baixo dele com as suas imensas asas, sustentando. Assim o Senhor faz com o seu povo. E o Senhor também guiou o seu povo no deserto durante aquele período ali de dificuldade. E mais, diz que o Senhor deu o melhor dessa terra em todo o tempo. Perceba, meu querido irmão, se o Senhor não cuidou. Quando houve grande fome na terra, para onde o Senhor levou a nação para que ela crescesse tranquilamente? No Egito. Lá no Egito eles viveram bem, cresceram. Enquanto muitas nações foram extintas por causa daquela fome, o Senhor preservou o seu povo ali, criou um ambiente seguro para que eles crescessem. Claro que depois veio o sofrimento, mas lembre-se que o Senhor não deixou que eles saíssem dali com mão vazia. O Senhor deu para eles o melhor que tinha no Egito. O povo, os egípcios deram ouro, deram tudo mais. E aqui conta que o Senhor é aquele que dá o melhor para o seu povo, o melhor dessa terra. Fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, chupar o mel da rocha, azeite da pedra dura, comer coalhadas de vacas e leite de ovelhas, com gordura de cordeiros, de carneiros que passam em Bazã, em bodes, o melhor do trigo. E vocês beberam o sangue do vinho. O sangue, né, que é o sangue das uvas, o vinho. Então o povo que foi escravo, o Senhor deu o melhor dessa terra para eles. Sair dali do Egito, olha, com muitos bens, indenização trabalhista gorda. Mas presta atenção, irmãos, nós não precisamos de muito para desobedecermos e rejeitarmos o Senhor. O pouquinho que esse povo recebeu já foi suficiente para eles engordarem o coração e desejarem ali fazer deuses de acordo com as suas próprias projeções. Lembra do bezerro de ouro? Então aqui diz, olha, vocês esqueceram da mão que os alimentavam. Jerusalém engordou e começou a dar coices. Não se lembraram da rocha que os gerou e esqueceram do Deus que os fez nascer. E aí na estrofe seguinte, que vai do versículo 19 a 22, diz que eles foram após outros deuses. Então Deus diz assim, então eu irei também após outras nações. E o que eu prometi fazer com vocês, eu vou fazer com outras nações. E é assim que o Senhor levanta a Babilônia lá na frente, vai levantar a Síria. Preste atenção, o Senhor vai exaltar homens ímpios para punir o seu povo, porque o seu povo foi desobediente. Porque eles provocaram a ira, foram após outros deuses. O Senhor vai após outras nações, não com prazer. Porque o Senhor não tem prazer, meu querido irmão, em demonstrar sua ira. O Senhor não tem prazer nisso, o Senhor deseja abençoá-los. Mas como eles foram rebeldes, o Senhor é firme nos seus juízos. E aqui diz que o Senhor, as palavras são duras, versículo 23 em diante, ele diz que amontoaria males, esgotaria as flechas dele contra ele, seriam consumidos pela fome, devorados pela febre, contra eles enviaria animais selvagens, criaturas que arrastam no pó, do lado de fora de casa, espada. E em casa pavor, tanto o jovem como a virgem, a criança de peito, como o homem de cabelos brancos. Eu disse que faria isso e vou fazer. Eu disse que espalharia vocês sobre todos os cantos da terra. E aí vem o Senhor mostrar misericórdia. Ele disse, se eu não tivesse
receado, a provocação do inimigo, para que seus adversários não se iludam e digam, foi nós que fizemos isso, não foi o Senhor. Então o Senhor, Ele é quem não permite que chegue ao fim essa destruição. Ele freia porque Ele é rico em misericórdia. E ele lamenta, porque ele diz assim, versículo 28, porque o meu povo é sem juízo e neles não há entendimento. Eles não param para pensar. Meu irmão, para pensar na sua vida. Você está aqui por conta própria ou você só chegou até aqui porque o Senhor te abençoou? E aqui ele diz, olha, eles não perceberam que 1 não pode vencer 1000 e 2 não pode vencer 10.000 se a rocha não tivesse feito com que aqueles homens tivessem sido vendidos, se o Senhor não tivesse entregue. Quantas foram as situações, meu irmão, que você estava por conta própria e você não estava por conta própria, só conseguiu vencer porque o Senhor estava à frente. São muitas, irmãos, eu não tenho nem como contar. E olha, o Senhor, Ele diz que os próprios ímpios dão testemunho de que os deuses deles não são como o Deus verdadeiro, que o vinho deles não é como o vinho do Deus de Israel. Sabe por quê, meus irmãos? Os deuses, de acordo com as projeções humanas, são reflexos do próprio ser humano. E o ser humano, a gente sabe, com perdão da palavra, o ser humano não presta. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos maus. E assim os deuses que criamos de acordo com as nossas projeções, os nossos ídolos, são assim mesmo. São mimados, precisam de barganha, precisam de ser adulados, não são como o Deus vivo verdadeiro. E aí diz que o Senhor, agora, depois de ter usado o ímpio, vai punir o ímpio. Porque é assim. O Senhor levantou Nabucodonosor para punir o seu povo, lá na frente a gente vai ver isso. E depois que ele puniu, usou Nabucodonosor, ele mesmo derruba Nabucodonosor, ele mesmo humilha Nabucodonosor. E ele faz assim como ele quer, porque ele é Deus. E aqui diz que ele faria justiça ao seu povo. Ele usa o ímpio para punir o seu povo, mas depois ele castiga o ímpio. E ele faz, sabe por quê? Porque ele é único e soberano, e assim ele pode fazer. Olha o que ele declara, o que Moisés declara aqui no versículo 39. Veja agora que eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, meu irmão, você está vivendo um tempo, eu também, que parece que a injustiça aparentemente reina, e não haverá juízo. Haverá. Calma, bom é aguardar no Senhor e isso em silêncio. Nós veremos o castigo dos ímpios se manifestando. Meu querido irmão, aqui também, para terminar, diz o seguinte, olha só, o versículo 43 diz, ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Olha o que Moisés está dizendo para o povo, olha, louvem a Deus, sabe por quê? Porque apesar de vocês, disso tudo ser verdade, apesar de Deus ter introduzido vocês na terra, ter cuidado de vocês, ter engordado vocês terem dado coisas, traído o Senhor, indo após outros deuses, apesar de toda a punição, de todo o castigo que vocês merecem, o Senhor ainda terá misericórdia de vocês e fará expiação por vocês. É uma mensagem, olha, fará expiação pela terra do seu povo. A expiação é Cristo, aponta para Cristo. Deus vai restaurar aqueles que estavam longe. E aí, depois que Moisés, ele acaba as palavras aqui, acabou de falar todas essas palavras, ele disse, olha, guardem no coração tudo que estou falando para vocês, para que se cumpram as palavras. E aqui ele diz, olha, ele diz, porque o que eu digo para vocês não são coisas vãs, pelo contrário, é vida, essa palavra é vida, está lá no versículo 47. E ela será instrumento de Deus, essa mesma palavra será instrumento para que vocês prolonguem os dias na terra em que passando o Jordão vocês vão entrar, da qual tomarão posse. Então, para que vocês sejam bem-sucedidos e tenham vida de verdade, obedeçam a palavra. Meu querido irmão, não importa o tamanho da vida, a extensão da vida. Se Deus tem reservado para você 5, 10, 15, 20, 100 anos, o importante é que a sua vida seja de verdade. E só é de verdade, irmãos, se nós estamos confiados e firmados nessa rocha fiel. Sem ele, irmãos, qualquer aparência de vida é ilusão. Qualquer casa que está de pé cai. Sem alicerce, sem estar na rocha, meu querido irmão, não tem nada que é de verdade. Agora, se você está na rocha, não importa a extensão da sua vida, pode ser curtinha, mas você vai deixar uma marca pelo Espírito Santo de Deus, uma marca indelével aqui na face da terra. Amanhã, irmãos, eu vou continuar a partir do versículo 48. Como eu falei, o versículo, às vezes acontece isso, o versículo 48 tem muito mais a ver, em diante, tem muito mais a ver com o capítulo que segue, o capítulo de número 33. Então, meu querido irmão, mais uma vez lembrando, sexta-feira, nossa live, conto com você. Hoje ainda vou postar aqui no nosso grupo as imagens para que você possa compartilhar aí no Instagram, WhatsApp, Facebook, convite mais pessoas para estar conosco. Quem sabe nós vamos comemorar, ao invés dos 750 integrantes, os 800 integrantes. Depende de você convidar pessoas para estarem conosco ouvindo a palavra. Um grande beijo, meu irmão, e até mais. E conto com você também sexta-feira para a nossa live. Até mais, um abraço.